O único poder que pode mudar a vida do ser humano é o poder do amor de Deus. No final eu orei com eles, levantei e saí. E no que eu saí, o Senhor falou no meu coração: olha, os sonhos que eu tenho te dado, os peixes que eu tenho te mostrado pescando, aqueles que estão morrendo em lagoas. Deus me mostrava os peixes morrendo, né? Coisa muito surreal. Deus falou: é esse povo e é aqui que eu te quero. Aconteceu numa sexta-feira. No domingo seguinte eu fui dar aula. E eu cheguei para dar aula na classe de jovens e antes de começar a aula eu falei: olha gente, eu queria comunicar algo com vocês, eu queria desafiar vocês para algo que Deus tem colocado no meu coração. E antes que eu falasse, um aluno levantou e pediu a palavra. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: eu sei o que o senhor vai fazer. O senhor vai começar um trabalho na 3 de maio de Campinas, com moradores de rua, com dependência química, de sexta-feira à noite. Eu perguntei para ele quem falou aquilo para ele. E ele falou: foi o mesmo que colocou no coração do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8,13 que aquele que mortifica a carne pela carne está condenado à morte, mas aquele que mortifica a carne pelo Espírito, tentar vencer o vício pelas suas próprias forças é perder. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria te receber aqui no nosso humilde podcast. Meu nome é Diogo, eu sou o host aqui desse podcast. Tem meu irmão também que é o que é outro host, mas ele está de férias, está viajando, aproveitando um pouco e eu estou aqui então para gravar mais um episódio. Que alegria para mim é sempre sentar aqui para gravar o Plenicast e falar de tantas coisas pertinentes ao reino. Se você não me conhece, meu nome é Diogo Scremin. E muito prazer em ter você aqui. Quero te pedir aquilo que não custa nada logo de cara. Já começar pedindo é ruim, né? Mas eu preciso te pedir algo. Se você puder curtir o nosso conteúdo, compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, comentar o que você achou desse conteúdo, isso ajuda muito para que esse vídeo se torne, para que esse podcast se torne relevante, ele possa alcançar muito mais pessoas, porque nós vamos tratar de um assunto aqui tão importante, que tantas pessoas precisam hoje, e você pode ser o canal para que esse podcast chegue a muitas pessoas. Lembrando que o Plenicast é o podcast da Plenitude, a Plenitude Distribuidora. Nós somos uma distribuidora de Bíblias e livros, nós trabalhamos com a distribuição desse material para o Brasil e para nações da terra. Lembrando que quando você compra aqui na Plenitude, quando você compra aqui, você está abençoando a obra missionária, porque esta empresa é uma empresa missionária que abençoa a obra missionária. Temos trabalhos missionários em outras nações. Você pode olhar aí no nosso Instagram, você ajuda a obra missionária quando você compra aqui. E se você também quer revender os nossos produtos, trabalhar aí na revenda de Bíblias e livros, colocar uma mesa ali na sua igreja, vender para as pessoas que você conhece, vender pela internet, acessa aí plenitudeatacado.com.br, tem um botãozinho do WhatsApp ali, você pode falar com a nossa equipe, você pode comprar diretamente pelo site. Então, é isso aí. Sem mais delongas, quero começar aqui o nosso episódio apresentando o meu convidado, que eu estou muito feliz de conhecê-lo. Não o conhecia e agora estamos aqui nos conhecendo pessoalmente. Temos coisas em comum aqui, a gente estava conversando. Tem uma coisa também que já quero te falar aqui antes. Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, fiquei sabendo que é aniversário do pastor Hildo. Quantos anos, pastor? 50 anos. Olha aí, 50 anos. Poxa, para mim é uma honra, então, estar aqui gravando com ele hoje, no dia do aniversário de 50 anos dele. E eu quero apresentá-lo aqui formalmente. Nosso convidado, então, é o pastor Hildo Puccini. É líder do projeto Mão que Resgata, e nós vamos falar muito sobre esse projeto aqui. E também pastor, presidente da Igreja do Nazareno Mão que Resgata. O pastor tem uma trajetória marcada por transformação e por um trabalho prático de cuidado com pessoas e famílias em crise. E hoje ele vai abrir aqui os bastidores para nós do que realmente funciona quando alguém precisa recomeçar. Ele é casado, também é pai de 3 filhos. Ele vai apresentar, falar da esposa, dos filhos aqui, os nomes. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diogo. Para nós é um privilégio muito grande, né? E a honra é toda minha, né? O presente que você me dá de no dia do meu aniversário, poder falar daquilo que a gente mais ama, né? Falar de Cristo, falar do reino, falar da igreja e falar de gente. Amém. Falar de gente, falar da minha esposa, né? Tenho minha esposa, 3 filhos, a Yasmin, o Gu e o Lucas, e a minha riqueza,
E graças a Deus. E Já são adultos os filhos ou não? Tem a Yasmin de 22, o Gu de 21 e o Caçula, né? A Rapinha do Tacho com 13. Pastor jovem. Graças a Deus por isso. Com filhos já Amém. Adultos. Obrigado pela oportunidade. Benção. Pastor, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre... antes da gente falar sobre a igreja, entrar na questão da igreja, eu quero falar um pouco sobre o projeto Mão que Resgata, como tudo isso começou, do auxílio, do projeto que hoje cuida de dependentes químicos. Como tem sido isso? Tá. Bom, eu no princípio da minha conversão, fui chamado pelo Senhor e senti um desejo muito grande de servi-lo, mas eu não sabia como. E na ocasião, eu trabalhava no centro de Campinas, eu trabalhava no ramo comercial, né? E então eu frequentava muito ali o centro, andava muito por ali. E de alguma forma o Senhor começou a me despertar até um olhar diferente para aquelas pessoas que viviam em uma situação de vulnerabilidade, né? Moradores de rua. Moradores de rua, exatamente. E concomitante a isso, Deus foi me dando muitas revelações, sonhos e situações foram acontecendo, das quais eu realmente não entendia. Isso era um jovem ainda. Eu tinha aí meus 30 anos, fazem 20 anos. Legal. E aí esse chamado foi, eu comecei a perceber aquelas situações, o coração começou a queimar. E eu me lembro que uma ocasião que marcou muito é que quando chegava a hora do almoço, a gente ia ali almoçar com alguns gerentes que trabalhavam junto com a gente, né? E depois eu acabava pegando uma marmita e saía pela rua procurando alguém que ainda não tivesse almoçado. Tanto é que Deus estava incomodando meu coração. Até que depois de praticamente aí 1 ano e meio, 2 anos nessa questão toda, Deus ministrando ao meu coração, e eu não entendia nada. Eu me lembro que numa sexta-feira, aquela época a gente ainda ia no banco para pegar um pouquinho de dinheiro, né? E eu fui ali na agência do Banco Itaú, e entrando na agência, um morador de rua me abordou, e ele disse assim: pastor, se sobrar algum trocado, o senhor me dá? E na época eu não estava nem no seminário ainda. Eu falei: pastor, não sou pastor, né? E fui o que tinha que fazer, voltei. E eu fui impelido a sentar ali e ficar com ele. Sentei ali na rua e fiquei conversando com ele. Qual é Itaú? De onde, Campinas? No Itaú ali atrás da Igreja Católica. Ah, tá. Benjamin Constant. Benjamin Constant. Exato. E aí fiquei ali com ele conversando, depois chegou um outro morador de rua e a gente ficou ali batendo um papo. No final eu orei com eles, levantei e saí. E no que eu saí, o Senhor falou no meu coração: olha, os sonhos que eu tenho te dado, os peixes que eu tenho te mostrado pescando, aqueles que estão morrendo em lagoas, Deus me mostrava os peixes morrendo, né? Uma coisa muito surreal. Deus falou: é esse povo, e é aqui que eu te quero. Uau. E ali eu fui tremendamente tocado, comecei a entender ali o que o Senhor queria. E aí aconteceu um episódio muito marcante, porque eu dava aula na escola bíblica dominical para os jovens. E aí no domingo seguinte, aconteceu numa sexta-feira, no domingo seguinte eu fui dar aula. E eu cheguei para dar aula na classe de jovens, e antes de começar a aula eu falei: olha gente, eu queria comunicar algo com vocês, eu queria desafiar vocês para algo que Deus tem colocado no meu coração. E antes que eu falasse, um aluno levantou e pediu a palavra. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: eu sei o que o senhor vai fazer. O senhor vai começar um trabalho na 13 de maio de Campinas, Uau. Com moradores de rua, com dependência química, de sexta-feira à noite. Eu perguntei para ele quem falou aquilo para ele. Meu Deus. E ele falou: foi o mesmo que colocou no coração do Senhor. Uau. E aí na semana seguinte, então... Isso na Nazareno Central? Não, lá na Nazareno de Hortolândia. Ah, já era Nazareno de Hortolândia. Eu me converti na Nazareno Central, mas aí eu já estava lá na Nazareno de Hortolândia, junto à pessoa do pastor Paulo Eugênio. E aquilo ali me impactou muito, né? E aí na semana seguinte, na sexta-feira, em obediência, e aí fui eu, a minha esposa, e alguns jovens que vieram lá de Hortolândia. Eu trabalhava no centro, esperei, fechamos a loja, eles chegaram. E a gente chegou ali no centro de Campinas, estávamos ali umas 8 horas da noite, as lojas todas fechadas, a cidade já mais vazia. Eles olharam para mim e perguntaram: então, o que a gente faz?
E eu disse, eu não sei. Só sei que eu tinha que vir. Só sei que eu tinha que vir. E aí eu me lembro que nós fizemos uma roda, demos as mãos, oramos. Quando nós acabamos de orar, o Espírito Santo falou no meu coração, olha, vai ali. Aí a gente catou um violão, chegamos debaixo de uma marquise, o pessoal estava fazendo uso de substância, a gente pediu licença, perguntou se nós podíamos ali cantar alguns cânticos e orar e ministrar uma palavra. Eles de pronto aceitaram. Então ali foi o primeiro culto ao ar livre que nós fizemos. E nós começamos então toda sexta-feira, depois do expediente de trabalho, a gente ir para a rua para falar do amor de Jesus, e era lindo, né? Tivemos muitas experiências, era tão maravilhoso que chegávamos nas ruas, muitos deles falavam, agora a gente para tudo, porque a luz chegou. Que bênção. E as trevas foram embora. É como se fosse uma fagulha de esperança, né? Uma luz para aquelas pessoas. E o trabalho foi indo. E a gente começou a fazer esse trabalho, e um dia, num ímpeto da pregação, eu disse para eles, olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam sair dessa situação, vocês precisam ir para uma igreja. E aí um deles me falou, olha, mas eu não tenho. Eu já cheguei até ir para a igreja desse jeito, mas me colocaram para fora. Infelizmente fazem isso. E aí eu disse, mas se você quiser ir para a igreja, domingo eu venho te pegar. Ele falou, eu quero. E aí no domingo próximo, foi muito marcante também esse dia, porque eu passei a manhã toda em oração. O nosso culto na igreja começava às 19 horas. Não tinha esse costume que a gente tem hoje dos cultos de manhã no Brasil, né? Não, era sempre à noite, escola bíblica de manhã, né? Exatamente. Escola bíblica de manhã e os cultos na parte da noite. E aí depois eu fiquei a manhã toda em oração, intercedendo por aquela questão. E aí quando chegou a tarde, peguei roupa, tudo que uma pessoa precisa, coloquei no carro e vim. Quando eu parei o carro atrás da igreja católica ali, aquele monte de gente ali, usando substância, enfim, aquela situação toda, eu gritei. Porque a minha oração, ela falava, Deus, me manda pelo menos um para edificar minha fé. E eu falei, olha, quem quer ir para a igreja comigo? E aí um monte levantou a mão, eu comecei a chorar. Que benção. Pobre, miserável, que fé é essa, né? Aí nós colocamos aqueles que coube no carro, a gente foi até a rodoviária, lá eles tomaram banho, utilizaram das roupas que eu levei para se trocarem, fizeram barba, entramos no carro e fomos para a igreja. E tem irmão que reclama de dar carona para outro irmão limpinho. Faz parte, né? E aí participamos do culto, foi uma bênção, foi algo novo para a igreja, né? A igreja não estava acostumada com essa questão. Depois do culto nós saímos para dar alguma coisa, comemos alguma coisa ali, lembro que a gente foi comer uma pizza com eles e tal, e por fim colocamos no carro e trouxemos para a rua de novo. E aí eu falei, Senhor, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está batendo. Essa obra está pela metade. E aí a gente continuou em oração, e aí depois, um certo dia, depois de um culto, o pastor da igreja impeliu lá algumas irmãs a fazerem uma sopa depois do culto e tal. E é nesse momento, depois da refeição, um menino chegou e falou, pastor, o senhor disse que nos ama em Cristo. Eu falei, sim. Então eu não quero voltar para a rua. O senhor pode me ajudar? E Diogo, eu nunca tive experiência com isso, porque eu nunca usei droga. Eu ia comentar sobre isso. Era algo completamente novo para mim. Eu não tinha experiência com isso, eu não tinha nenhuma noção do que fazer. Aí aquele dia eu falei, olha, eu não sei o que fazer hoje, mas eu vou dar um jeito. Aí naquela situação nós colocamos ele lá numa pousada na cidade, e eu segui em oração, e conversando com um e conversando com o outro. Foi quando eu conheci um pastor na cidade de Hortolândia, que tinha um projeto no centro de reabilitação. E aí eu fui até ele, fiz uma reunião com ele, ali a gente fez uma parceria, né? Ele cobrava uma mensalidade e uma cesta básica. Eu falei, então tá bom. E então fui lá, catei o menino e levei. E a partir daí, então, a gente tinha agora o tripé. Sexta-feira evangelismo, no domingo eles iam para a igreja, e aí na segunda-feira aqueles que quisessem uma internação, eu os encaminhava para a casa de recuperação. Exatamente. E a gente fez esse trabalho todo durante aproximadamente uns 2 anos.
Toda sexta-feira, pegando para o centro, trazendo para o culto. Toda sexta-feira. Fazia chuva, calor. E na sexta-feira, lá no centro da cidade, vocês iam só com a palavra. Nós não tínhamos o hábito de levar nada de refeição para comer. A gente ia com o violão e a Bíblia. Eu estou falando isso porque isso é muito legal, porque por vezes eles são atraídos por causa da comida. Não era o caso. E isso é muito legal, porque eram atraídos pela palavra. Então, porque a minha intenção não era mantê-los naquele lugar. Porque a minha preocupação era assim, a gente vem aqui e fica aqui 3, 4 horas na semana, depois a gente vai embora, e aí? Pensando dentro de um aspecto eclesiástico, um aspecto de Cristo, como é que dá sequência no discipulado? Porque o que vai transformar uma vida é o discipulado. Então a nossa intenção nunca foi essa. E foi por isso que a gente depois tomou essa iniciativa de conduzi-los a um lugar especializado, que soubesse lidar, que era algo que nós ainda não sabíamos, né? E nós ficamos nesse processo durante 2 anos. 2 anos. Chegamos a ter 30 alunos espalhados em alguns lugares, que às vezes um só não comportava, então deixava um pouco aqui. Então o negócio foi crescendo realmente. Foi crescendo. Isso em que ano? Isso foi de 2011 a 2013. 2013. Exato. Em 2013, aí o Senhor começou a ministrar no nosso coração que era tempo de nós abrirmos o nosso projeto com a nossa metodologia, com a nossa forma de trabalhar, enfim. E aí nós nos reunimos, compomos ali uma liderança e decidimos que nós iríamos abrir um projeto. E nessa ocasião, eu andei pela cidade, alugamos 2 chácaras e na ocasião ainda coloquei minha casa como penhora, caso não pagasse aluguel, aquela coisa. Era o fiador. Era o fiador e aquela coisa toda, né? E aí foi tão interessante que começou um processo novo para nós, porque nós não tínhamos experiência de administrar aquilo ali, nós não tínhamos nada mobiliado, e era tão interessante que nós orávamos e dizia: Senhor, nós precisamos de um fogão. E parece que no mesmo dia, no estalar de dedo, alguém ligava e falava: vou ter um fogão para doar. E eu me lembro que na noite nós nos reunimos em casa, numa sexta-feira, na sala de casa, para fazer essa reunião, para decidir se nós iríamos realmente abrir o projeto ou não. E depois que nós terminamos a reunião, que decidimos realmente que iríamos abrir o projeto, ao invés de nós irmos para o evangelismo, foi a primeira vez que nós não fomos, depois de 2 anos de trabalho, nós fomos para o monte orar. Vamos colocar isso diante de Deus em oração agora. E no trajeto, um irmão de uma outra denominação me liga. Eu atendi o telefone, ele perguntou onde eu estava. Falei: eu estou aqui no Monte da Pirelli, em Campinas. Já fui ali. Estamos chegando aqui para a gente orar. Ele falou: então, eu também estou no monte orando, só que aqui em Sumaré, pastor. Ele falou: e Deus ministrou meu coração, eu tenho um presente para te dar. Eu estou indo até onde você está. Ele saiu de Sumaré, atravessou Hortolândia, isso já de madrugada. E eu estava orando no monte, ele chegou, me encontrou, ele falou: olha, Deus mandou te entregar. Ele me entregou o recibo de uma Kombi, na época, era 2009. Ele falou: olha, essa Kombi está no estacionamento faz tempo. Ela não vende. E hoje Deus falou que ela não é para vender, é para mim te dar. Porque Deus está começando uma obra através da sua vida que o senhor vai precisar dela. Ele não sabia de nada. E ali eu falei: então é o Senhor realmente assinando embaixo, que é para a gente dar sequência nisso aqui. Que você já tinha uma confirmação do menino na sala, Exatamente. Sabia que o trabalho era para ser feito na rua. Exatamente. E agora tinha a confirmação que o trabalho deveria começar com a clínica. Exatamente. Realmente. Então, em 2013, aí nós iniciamos o projeto. Eu trabalhava, né? Era biocupacional, ajudava o pastor na igreja com algumas coisas, não era ainda ordenado pastor, de forma nenhuma, fazia o trabalho. E tinha o meu trabalho, não secular, né, mas biocupacional. E aí, nesse momento, foi quando a gente... E agora, o que nós vamos fazer, né? Porque alguém precisa ficar lá. Eu já tinha no meu coração o desejo de deixar tudo. Eu não tinha problema nenhum com isso. Sim. Mas quando eu orava, Deus falava que não era o tempo ainda. Então foi quando eu falei: Deus, mas agora quem é que vai ficar? E aí eu me lembro que num culto da nossa igreja de quinta-feira, Deus falou comigo ao sair de casa, falou: hoje eu te mostro quem que vai assumir o projeto para ficar lá como coordenador. Eu falei: então tá bom. E aí cheguei na igreja,
E ali no momento do louvor, Deus falou para mim, olha para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi, na época, o irmão Ricardo, hoje é pastor, ele com a esposa, Deus falou, é ele que vai ficar. Eu falei, Senhor, mas eu não estou entendendo nada, porque o Senhor colocou esse propósito no meu coração, e agora é outro que vai. Ele falou, não, mas não é seu tempo. E eu me lembro que eu olhei para trás e falei para ele, olha, Deus falou no meu coração que é assim, assim, assim. Ele também não tinha nenhuma experiência. Eu falei, ora você e sua esposa, depois você me fala. O culto acabou, vida que segue. Na sexta-feira, ali, naquele final de semana, a nossa igreja tinha alguns grupos pequenos, e um desses era lá em Santa Bárbara, para aquela região. E o nosso pastor pediu para que ele fosse até lá para acompanhar o grupo, para ver lá um grupo, GC, um grupo pequeno. E ele foi. Chegando lá, ele sentado na sala da casa, uma irmã, sabe aquelas irmãs do coque? Sim, essas. Ela passou por ele, foi, voltou. Estão ligadas com Deus. Apontou o dedo para ele e falou, Deus te chamou para uma grande obra, para trabalhar com morador de rua e dependente químico. Você não sabe nada disso. Você está com medo. Mas Deus falou para você aí que ele está contigo. Uau. Então, Diogo, a gente foi indo de confirmação em confirmação, sempre debaixo de oração, sempre muito na dependência do Senhor. Então, em 2013, nós iniciamos o nosso trabalho agora, o nosso centro de reabilitação, o Projeto Mão que Resgata. Pegamos os meninos que estavam nas casas de recuperação, levamos para lá, na época acho que era 14. Já começou com um bom volume de pessoas. E ali nós iniciamos o trabalho, chegávamos a trabalhar com 70, 78 alunos. Tudo isso? Tudo isso. Não é aluno, hein? A gente servia cerca de 600 refeições por dia. Só quem sabe como é uma clínica de recuperação, sabe porque eu tô tão assustado em saber que tinha 78. 78. E uma das coisas que nós estabelecemos na criação do projeto é que nós não iríamos ter nenhum tipo de mensalidade. Foi a visão que Deus nos deu. Todo o trabalho ia ser voluntário. Então, desde então, nós estamos aí há 13 anos, né? Todo o trabalho sempre foi gratuito. Que bênção. E em tudo a gente orava. É impressionante. A gente orava pelo alimento, a gente orava para manter as despesas, a gente que não é sempre fácil. Orando, sempre dependendo do Senhor. E eu me lembro que uma situação, nós fazíamos os pratos, né? Do almoço, do jantar, eu vi aquela mesa enorme, aquele monte de prato, e o Senhor falou ao meu coração, você lembra uma marmita que você saía na rua distribuindo? Olha o que ela está virando. Uau. Né? E aí a gente seguimos em oração, e eu tinha colocado algo diante do Senhor, eu falei, Deus, eu tenho vontade de abandonar tudo, de servir ao Senhor. Ser integral para a obra. Ser integral e viver para o Evangelho totalmente. Mas eu gostaria que o Senhor confirmasse isso no meu coração no tempo certo. Eu não quero um anjo, não quero um profeta, não quero um pastor. O dia que chegar a hora que seja através da boca da minha esposa. Porque se eu passar pelas lutas no ministério, quem vai enfrentar comigo vai ser ela. Sim. E aí eu me lembro que um dia, acordando pela manhã, ela falou, preciso falar contigo, Deus falou comigo, vai ver teu chamado. Uau. Eu falei, você sabe o que isso implica? Ela falou, sei. Vai ver teu chamado. Implica na família toda. Né? Na época, fazia 14 anos que eu trabalhava em cargo de gerência na empresa. No mesmo dia, eu chamei o meu patrão para uma conversa, coloquei a chave em cima da mesa. Falei, eu não posso ficar mais. Ele deve ter ficado triste. Triste, preocupado e me chamando de louco. A vantagem que eu tinha é que ele era cristão, né? Ele também era da Igreja Nazarene Central na época. Ele falou, mas eu te entendo. E aí, saí da empresa, foi quando aí eu assumi o Ministério Tempo Integral em 2013. E isso na clínica, assumiu na clínica, ainda não tinha igreja, né? Não, eu assumi o projeto. E aí, concomitante a isso, o pastor Paulo, que era o nosso pastor, vendo toda aquela movimentação, entendendo, né, o chamado. Nessa época, eu já estava no seminário, estava na metade do seminário, ele que me indicou para o seminário, inclusive. E ele falou, aproveita que você já vai ficar no projeto, então você já me ajuda na igreja também, tempo integral. Então eu dividi o meu tempo, ajudava ele na igreja e ajudava no projeto. E aí a gente foi desenvolvendo isso aí a partir de finalzinho de 2013.
E quais foram as maiores batalhas que vocês enfrentaram ali com esse número alto de alunos? Com pouco já tem muita luta, com muitos são lutas ainda maiores. Como foi todo esse processo e passar pelos problemas que a clínica gera, né, e os dependentes ali? Eu penso que tudo é um trabalhar do Senhor. Eu acho que o começo, a grande dificuldade que nós tínhamos era a falta de experiência, né? Não era o nosso, a gente não conhecia nada sobre isso, né? A gente tinha uma boa intenção, a gente tinha um chamado, então acho que essa falta de experiência, ela por um lado, ela foi boa, porque ela nos levou a depender completamente do Senhor. Teve situações de a gente passar quase que o dia inteiro, a noite inteira em oração para resolver uma questão que a gente não tinha noção de como resolver. Isso não foi uma, não foram duas, foram inúmeras vezes. A manutenção, né, econômica do projeto sempre foi muito um desafio, até pela forma com que a gente decidiu trabalhar de forma totalmente gratuita, de modo que as famílias não tinham nenhum comprometimento financeiro com o projeto. Então acho que a grande no início, uma dificuldade de aceitação da igreja, porque esses meninos, a gente fazia uma ressocialização contínua, inserindo eles no ambiente da igreja, por exemplo. No ambiente de culto. Eles participavam da escola bíblica, eles participavam do culto, então eles tinham também essa participação. Então, essa aceitação, e eu não culpo a igreja, porque eles também nós não estávamos acostumados com aquilo. Então, acho que tudo isso foram dificuldades que nós fomos enfrentando ao longo do processo. Estabelecer a visão, né, fazer com que as pessoas entendessem a visão e aceitassem, isso tudo foi bastante complexo no começo. Qual o caso assim que você se lembra de um interno que mais te marcou assim a situação dele de uma maneira difícil? Você olhava para aquela vida assim, você fala, cara, como esse cara suportou tudo isso? Olha, Diogo, já passou pelo projeto mais de 5.000 alunos, tá? Nossa, tudo isso é muita gente. Então, são inúmeras situações que me marcou, são inúmeros casos. Por exemplo, da pessoa chegar das ruas e você ter que passar semanas dando banho na cama, dando comida na boca. Nós tivemos, por exemplo, o caso do seu André. O seu André, acho que foi um caso, ele já era um senhor, morava aqui nas ruas, aqui no Mercadão de Campinas. Para você ter uma ideia, era uma moça que ficava vendendo passes de transporte, vale transporte ali no Mercadão, tinha uma cabine. Ela ligou pra gente, porque ela viu a situação dele, ela ficou sabendo do trabalho que a gente fazia, ela nos ligou, perguntando se nós aceitávamos aquelas pessoas. Sim. E aí ela conseguiu 4 motoristas de táxi para levá-lo até o projeto. Nenhum deles queria levar, pela condição que ele estava. Até que a gente se compadeceu, nós pegamos a Kombi, e nessa ocasião, inclusive o pastor Ricardo veio junto com outras pessoas para buscá-lo, e quando ele chegou no projeto, era álcool o problema. Álcool. A cabeça deformada por uma lesão que ele teve, e o seu André não conseguia comer sozinho, ele não conseguia tomar banho. E para resumir a conversa, o seu André hoje, ele é diácono da Igreja Nazareno Vila Real, já tem muitos anos. Que legal. Foi totalmente restaurado para a glória de Deus. E hoje uma frase dele nos impacta muito. Ele ficou bem fisicamente? Totalmente. Ele conseguiu uma cirurgia de reparação na Unicamp, se aposentou por idade, e hoje uma frase dele, sempre que a gente se encontra, né, porque hoje a gente está numa outra igreja local, ele diz assim, olha o que Deus fez comigo. Uau, que bem. Então é um dos casos, mas teve outros. Ele tem filhos? O seu André não, na verdade não tem família. Não tem família. Não tem família próxima. Não tem família próxima. Um outro caso que me marcou muito também foi um outro senhor que ficou com a gente. Esse já ficou com a gente acho que uns 8 meses. Esse ainda vivia em cima do muro. Ora brincava com as coisas de Deus, ora queria mudar. Ele era muito bem complexo, né? E aí uma situação,
ele teve um episódio que ele teve um episódio de vômito, e ele começou a vomitar partes do fígado. E levaram ele para o hospital, chegou lá no UPA, no pronto atendimento, a pessoa falou, olha, nós não temos recurso para cuidar dele aqui. Se você tiver, leve ele para o fígado estava esfarelando. Estava. Porque ele cirrose. não... Exatamente. Ele não tem condições aqui e ele não vai sobreviver. Os meninos colocaram ele na cama, levamos ele para o Mário Covas. Quando me ligaram, eu cheguei no hospital, procurei o médico falou, olha, pode chamar a família, pode... Ele não tem 1% de chance de viver. Eu me lembro que eu entrei na UTI, eu não sabia nem como orar, e eu fiz uma oração comprida. Eu falei, Senhor, salva a alma dele. Amém. E ele estava naquele estado, saí, fui embora. Comunicamos a família começou a dar assistência. A gente já era senhor ou jovem? Era senhor. Senhor também. O resultado é que, aproximadamente uns 30 dias depois, o hospital me liga. O senhor é o pastor Hildo, responsável pelo projeto Mão que Resgate? Sim, então, nós queremos comunicar que o senhor Orlando está de alta. Meu Deus do céu. A família tinha assumido, então a gente... Porque tinha aquela questão de quantidade de visita, então a gente preferiu recuar para a família cuidar. Pensou em pedir para salvar, não pedir para curar. O médico disse que ele estava de alta. Uau. E aí nós fomos, pegamos ele, levamos para o projeto novamente. E eu me lembro que eu estava no escritório, ele entrou correndo, chorando. Ele dobrou o joelho na minha frente e falou, pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele disse, pastor, só existem 2 cenas que eu me lembro enquanto eu fiquei naquele hospital. A primeira delas, eu estava num lugar muito escuro, muito choro, grito e gemido. E de repente eu ouvi uma voz que dizia, Senhor, salva a alma dele. Puxa vida. E eu vi uma luz brilhante, pastor, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Aquela luz me tirou daquele lugar. E eu quero entregar minha vida para Jesus porque eu sei que aquela luz é Cristo. Ali nós fizemos a oração de confissão, entregou a vida dele para Jesus. Passado alguns dias, ele teve uma dor na canela. E aí, por dados, a gente levou ele para o médico achou melhor internar. 2 dias depois ele faleceu. Mas com a vida entregue a Jesus. Mas com a vida entregue a Jesus. Nossa, dor na canela. Não sei se é por causa da diabetes ou alguma coisa que tinha circulação, né? E então esses episódios, e tantos outros, muitos outros aí, que se eu fosse contar aqui, a gente ficaria aqui. E hoje, a gente sabe que o grande desafio é a reparação dessas vidas, a restauração dessas vidas. Quando você olha para as estatísticas, o percentual de pessoas que conseguem ser curadas do vício, da adicção, é muito baixo. Eu acho que em torno de 2%, é algo assim. Segundo isso. E como que é isso? Como que vocês têm visto isso lá com essas 5.000 pessoas que já passaram ali pelo projeto? Diogo, a grande verdade é assim. O Senhor Jesus, ele disse que nós somos a igreja, o sal da terra e a luz do mundo. Dentro das qualidades os benefícios que o sal proporciona, um deles é a preservação. A visão que eu tenho no que tange a isso é que nós, quando igreja, enquanto esse menino está lá dentro, ele tem refeição, ele tem um lugar adequado para dormir, para fazer sua higienização, ele tem acesso à palavra do Senhor ali pelo menos 3 vezes ao dia, ele tem um ambiente propício para isso. Na minha cabeça, esse é o papel da igreja, é preservar. O tempo que ele está lá, ele está sendo preservado. Eu não trabalho muito com a estimativa de percentual, porque a Bíblia diz que por uma alma Deus entrega nações. Eu acho que a gente está cumprindo o nosso propósito. O propósito de salvar não é nosso, o propósito de salvar é do Senhor. Nós não temos o controle sobre isso. Então, se nós formos olhar pela estimativa, dentro dessa recuperação visual e tal, talvez a gente desanime. Pararia o trabalho. Mas eu prefiro orar com os olhos de Cristo, com os olhos do Evangelho, e assumindo a responsabilidade como igreja, como cristão.
A minha missão é ser a luz e ser o sal. A minha missão é mostrar o caminho e trazer a preservação naquilo que eu puder. Amém. Então a gente trabalha com essa expectativa, sabe? De fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Agora, contabilizar isso é difícil. É difícil, não cabe a nós, né? O investimento é grande, a demanda é muito grande, mas o Senhor Jesus não disse que seria fácil, né? Nunca. E hoje são quantos alunos ali? Então, à medida com que o tempo foi passando, como eu te disse, a gente foi aprendendo muita coisa. Sim. Nesse processo todo, em 2015, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu uma propriedade lá na cidade, nós conseguimos construir a sede própria, nós hoje não pagamos mais o aluguel, foi Mas a igreja vem depois do projeto, junto com o projeto Mão que Resgata. Foi assim, nós ficamos nesse local locado durante 5 anos, de 2013 até 2017, né? 13, 14, 15, 16, 17. Em 2015, nós ganhamos o terreno, nós compramos o terreno, foi um milagre de Deus, e esse terreno era uma região rural ainda, uma região de chácaras, não tinha nenhum sistema de abastecimento, nem de água, nem de energia. Em 2017, nós começamos a construção da sede, porque nós queríamos ser do aluguel de qualquer jeito, né? E aí foi uma sucessão de milagres, desde da provisão em todos os aspectos. Eu vou contar uma história que eu acho que eu não me canso de contá-la para a gente ver o cuidado do Senhor. Deus foi proporcionando os materiais, areia, pedra, cimento, ferro, para construção. Só que lá, como eu disse, lá não tinha um sistema de abastecimento de água e energia. O ponto de que tinha água mais próximo é o clube dos sindicatos metalúrgicos que tem lá, que está a 400 metros de distância. Não tinha como a gente fazer sistema de bombeamento de água. Falei, Deus, tem tudo aqui agora, os buracos, os alicerces estão abertos, está tudo pronto, as caixarias estão feitas, mas não tem água para fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer? Deus falou para mim, abre um poço. Falei, poxa vida, como eu não tive essa ideia? Vamos abrir um poço, procurar uma região mais baixa. Começamos a abrir um poço. O poço chegou mais ou menos 6 metros de profundidade, não conseguíamos mais aprofundar. Pegamos lá uma pissarra muito rígida, muito dura, e concomitante a isso, o fazendeiro do lado lá passou, vocês estão querendo cavar um poço que vocês é louco, cercado por eucalipto aqui, vocês não vão achar água. Aqui, poço aqui só artesiano. E aí eu pensei, falei, cara, será que eu errei? Será que Deus falou um poço artesiano e eu estou fazendo um poço caipira, né? Aí eu liguei para uma empresa de poços artesianos na época, o cara me deu o preço, eu falei, não errei não, é isso mesmo, não tem condição. É na mão. E aí, fiquei pensativo naquele dia, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Esse poço não vai dar água mesmo não, e fomos embora para casa. A gente estava no comecinho do ano, essa época das chuvas, como a gente está hoje, era mais ou menos por essa época mesmo. Aquela noite choveu demais, né? Aí, no outro dia, chegando lá no projeto para trabalhar, na construção, o Senhor falou no meu coração, vai lá no poço que você abriu. Quando eu cheguei no poço, o poço estava jorrando água. Meu Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração, filho, eu sou o Senhor da água. Se eu não faço ela vir de baixo, eu faço ela vir de cima. Você vai construir tudo isso com a água da chuva. Uau. Nós construímos a sede do projeto, na época, acho que foi quase uns 500 metros de construção, tudo com água da chuva. Virou uma cisterna. Virou uma cisterna. E era tão interessante que quando a água estava acabando, Deus mandava a chuva, enchia de novo, e nós conseguimos. Então, no final de 2017, nós saímos do aluguel e mudamos para lá. Aí Deus preparou o sistema de abastecimento de energia, uma outra situação, um outro milagre de Deus, um vizinho nosso que comprou umas chácaras ali, ele iria vender as chácaras com água, e aí a gente fez uma parceria, aí sim a gente cavou um poço artesiano. Hoje tem um poço artesiano lá. Hoje tem um poço artesiano lá. Então em 2017 nós mudamos. Quando nós mudamos, aconteceu um ponto que agora eu não conseguia mais fazer com que os meninos tivessem essa ressocialização com a igreja. Porque agora, além de ficar bem mais longe, o acesso não era, a estrada era de terra, então ficava inviável isso.
foi quando eu cheguei para o meu pastor e pedi para ele se ele me dava a oportunidade de me liberar, pelo menos no domingo pela manhã, ao invés de eu ir para a escola bíblica dominical, eu fazia uma programação para os meninos no projeto. Uma escola bíblica seguida de um culto breve. E então eu pedi a liberação para o meu pastor, ele concordou, me liberou. E aí então nós começamos, domingo pela manhã, nós fazíamos a escola bíblica, depois a gente fazia um culto. Como era um número alto de pessoas, era mais fácil fazer lá também, né? Com essa mudança, como nós saímos de um contexto e fomos para ali, o que a gente conseguiu construir na época foram 5 quartos. Então a gente teve que reduzir a quantidade de alunos. Então era de 78, nós reduzimos para 20, 25, por uma questão logística. E então era essa quantidade de pessoas que eu falo hoje, eu brinco lá na igreja, que hoje o Ministério do Louvor da igreja é um ministério abençoado e volumoso, mas eu que era o principal integrante do Ministério do Louvor. Porque na época eu tocava, minha esposa cantava e o pastor Ricardo de vez em quando tentava ensaiar uma bateria. Tentar imaginar para você ver, imaginar o pastor Ricardo tocando bateria, eu cantando, tocando. E aí nós começamos esse trabalho. 6 meses depois, tive uma reunião com o meu pastor, ele perguntou como é que estavam, e nós tínhamos lá uma cobertura de 80 metros quadrados, sem parede, onde nós fazíamos os nossos cultos. Então quando chovia, molhava, quando ventava, enchia de terra, era aquela coisa doida. Mas ele perguntou como é que tá. Eu falei, pastor, a gente está tendo uma frequência de 80 pessoas lá em média por culto. E eu gostaria de saber o que eu faço. Aí ele falou assim, cuida desse povo, pastoreia esse povo. E aí então ele me liberou. Falou, pode ir, assume lá e faz lá uma congregação. Então a gente começou ali a congregação dentro do projeto Igreja Nazareno Montes Gato, uma congregação da Igreja Nazareno Vila Real. E as coisas foram se avolumando, se avolumando, se avolumando. E até que chegou o ponto aí que em 2020 nós fomos organizados, como igreja organizada da Igreja Nazareno, nós fomos organizados com 108 membros. Em 2023 nós tivemos que mudar e nós tivemos que tirar a igreja de dentro do projeto, tendo em vista... porque entendi, a igreja era o projeto e a igreja juntos. Exato, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então a gente teve que tirar pelo crescimento da igreja, e aí já estava ficando inviável ali, né? Então a gente teve que tirar a igreja dali. Hoje a igreja está na região central de Hortolândia e o projeto continua no lugar de origem dele. Que bênção. E hoje, então, os meninos ficam internos no mesmo lugar, onde era a igreja. Exatamente. E hoje o lugar que nós mudamos é mais próximo do que a igreja que eu ajudava como pastor auxiliar. Então hoje a gente consegue fazer esse transporte. Então hoje eles frequentam as atividades da igreja, eles frequentam a escola bíblica, eles frequentam o culto pela manhã, dependendo das atividades que tem na igreja, eles também frequentam. Então hoje a gente consegue fazer isso. Até pela estrutura que a gente tem hoje. Que hoje já é um templo grande para quantas pessoas? Se juntarmos ali, num domingo nós temos a frequência de 1.000 pessoas na igreja. Legal, bom espaço. Bom espaço. Pastor, algumas perguntas ainda, se são mitos ou realidades sobre as pessoas que têm adicção. Bora. Porque quando as pessoas olham para um adicto, elas imaginam muitas coisas. Uma delas é, vício é falta de caráter? Eu penso que o vício, ele ajuda a deformar o caráter. Há um escritor que ele diz que todo prazer é tido por um descumprimento da lei, por uma ação ilícita, ele deprava o caráter. Sim. Então, na minha percepção, Diogo, ele ajuda na deformação, mas eu não posso dizer que necessariamente a pessoa ela se envereda pelo vício, tendo em vista que o nosso caráter ele foi depravado pelo pecado. Sim. Ponto. Mas dizer que uma pessoa ela só entra pela droga porque ela é um mau caráter, ou ela não tem valores, não afirmo isso. Até porque eu lembro que quando eu me formei na faculdade, eu fiz no meu TCC, eu trabalhei sobre essa questão da dependência química. E se nós partimos do princípio de que a grande maioria das pessoas, elas entram pelo mundo das drogas na adolescência. Sim. Né? De modo que o caráter ainda não está totalmente formado. Né? Então, assim, eu entendo que não. Eu entendo que ele deforma. Ele é degenerativo, ele vai deformar.
mas eu não posso atribuir totalmente a um fato de a pessoa não ter caráter. Tem muita gente que é muito mau caráter e não usa droga. Perfeito. Né? Exatamente. Outra coisa que as pessoas pensam também, só oração resolve? Não que só oração, porque se a gente falar só oração, parece que oração parece não é que nada. oração não é nada. Eu penso que John Wesley dizia que Deus não faz nada que não seja resposta de oração. Eu acho que a oração, ela ainda que ela não haja de uma forma sobrenatural, mas a oração ela vai elucidar, ela vai dar estratégia, ela vai abrir caminhos, ela vai ampliar a nossa visão. Eu falo pelo nosso trabalho, tá? Lá no trabalho, no nosso projeto, nós fazemos uso da medicação, nós fazemos uso de um tratamento psicanalítico, e nós fazemos uso da oração, nós fazemos uso do jejum, nós fazemos uso da ministração da palavra. Nós temos como se fosse uma rede de apoio. Nenhum aluno ele é inserido lá no projeto sem antes passar por um psiquiatra, uma consulta. Caso o médico faça uma prescrição de nós seguimos com essa prescrição. Então nós entendemos que são redes de apoio. Então eu não colocaria o termo só oração para não trazê-la como pejorativo. Eu acho que a oração ela é fundamental, porque ela vai elucidar, ela vai abrir caminhos, ela vai dar estratégias. Eu acho que a oração é fundamental. Paulo disse, antes de tudo, ore. Exatamente. E tudo que acontece a partir daí é fruto da oração. Quanto tempo hoje um aluno fica em tratamento? É uma outra coisa que ao longo do tempo a gente foi tendo que ir ajustando. Quando nós iniciamos em 2013, a maioria dos projetos eles utilizavam o período de 6 meses, outros 9. E nós adotamos na época 6, que era o padrão que a gente tinha. Com o tempo a gente foi percebendo algumas coisas e a gente diminuiu para 3 meses. Por quê? Nós entendíamos que muitos ali eram pais de família, então ficar fora do mercado de trabalho, ficar longe da família durante 6 meses era muito tempo. Porque já não era mais só pessoa em situação de rua, já estava ouvindo outras pessoas também, de outras partes da sociedade. Porque o projeto começou a ser conhecido, então as famílias levando, as igrejas procurando ajuda, porque é um projeto interdenominacional. Sim. Então nós entendemos que ficar 6 meses era muito tempo fora do mercado de trabalho, 6 meses era muito tempo longe da família, longe de filhos. Eu tive experiências de pais e filhos assim, né? A saudade do filho, enfim. Nós mudamos para 3 meses. Então, e aí com o passar do tempo nós fomos aprendendo algumas outras coisas. Hoje o tratamento inicial parte de 30 dias. 30 dias. Tá? Entendendo que o tratamento não é involuntário, tá? Então a pessoa ela pode ir embora quando ela achar que ela deve ir, não é compulsória, mas o tratamento inicial é de 30. Esse tratamento ele pode prorrogar, ele pode ficar mais tempo, até 90 dias. Aí a gente vai trabalhando caso a caso ali, situação a situação, bem pontual. A gente dá essa atenção bem próxima, né? Hoje lá nós temos lá esse tratamento psiquiátrico que eu falei para você, que é extra. Legal. Ele só pode entrar se ele passar por um psiquiatra. Lá dentro nós temos assistente social, tem um tratamento psicanalista, que toda semana tem esse atendimento. Tem os monitores que trabalham lá 24 horas por dia. Todos eles são formados, são terapeutas. Alguns deles estão aí cursando seminário, na formação pastoral. Tem também aqueles que estão se formando agora como psicanalista, tudo para a gente poder fazer ali um bom aporte para essas pessoas, né? Quem recai é porque não quer mudar de vida? Não necessariamente. A Bíblia diz em Romanos 8,13 que aquele que mortifica a carne pela carne está condenado à morte, mas aquele que mortifica a carne pelo Espírito, tentar vencer o vício pelas suas próprias forças é perder. Sim. Então, eu acho que não é só uma falta de vontade. Às vezes é uma falta de direcionamento. Às vezes a pessoa ela até tem uma boa vontade, mas ela não sabe como fazer, né? Então, acho que o nosso papel também como igreja é poder orientar essas pessoas nos caminhos que elas podem
sobretudo na dependência do Senhor, a procura de ajuda, profissionais que possam ajudar. Então eu também não atribuo somente a uma falta de vontade. Às vezes a gente erra não é por falta de vontade, a gente erra porque não sabe. Às vezes erra até por ter vontade demais. A Bíblia nos fala sobre isso, né? Então eu penso que só a vontade ela não é suficiente. Agora, uma coisa que, bom, como a gente conversava aqui antes, eu fui adicto muitos anos, mas eu tive uma coisa que muitos adictos não têm, que é um apoio familiar. Como vocês trabalham essa questão? Porque existem adictos que vão para uma clínica, mas que trouxeram muitos prejuízos à sua família e que por vezes isso é difícil de ser restaurado. Eu me lembro que quando eu saí da clínica, a última internação, e me converti, eu pedi aos meus pais que eu queria ficar internado em casa e ser vigiado, porque eu sabia das minhas limitações. Então, ia para a igreja só acompanhado. Minha vida era ir e voltar da igreja. Era apenas estar com a minha família e não andar por nenhum lugar sozinho. Então eu tive, até que minha família foi confiando de novo. Como trabalhar isso nas pessoas que não têm uma família para apoiar? Então, né? Eu sempre falo que trabalhar nesse tipo de questão não tem um manual. É muito individual, né? Nós temos casos de pessoas que têm todo esse aporte familiar e ainda assim não conseguem ficar limpo, né? Contrapartida, nós temos outras pessoas que não tiveram o apoio da família, mas que conseguiram aproveitar a oportunidade, aproveitaram bem e estão bem até hoje. É obviamente que a única coisa que eu acho que o fator fundamental, Diogo, para esse tipo de trabalho, e não somente esse, mas é o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade se trata de uma pessoa, né? Nós sabemos que essa verdade é Cristo. Sim. E quando nós olhamos para a figura do Cristo, nós vemos o amor encarnado, né? A maior revelação do amor de Deus está na pessoa do Cristo. Então eu acho que, seja da família, seja da igreja, o que vai transformar essa vida é o amor. O amor de Deus. E o amor de Deus ele pode vir da família ou não. E é tão interessante que esse amor ele vai levar essa pessoa a uma consciência de um amor próprio. Sim. Sabe? Ela ter uma identidade, ela saber quem ela é, ela se amar, e isso vai ajudar. Então, a família é fundamental, sempre foi. A família é o principal núcleo de uma sociedade. E nós temos casos lá de que famílias chegam destruídas. Diogo, para nós, todas as vezes nós vamos fazer uma triagem com um familiar que já não sabe mais o que fazer, que já tentou todas as possibilidades possíveis e às vezes já até foi internado várias vezes. Mas o fato, das vezes, da pessoa falar assim, olha, eu quero de novo, eu quero tentar mais uma vez. E quando chega num projeto e a gente faz a triagem e a gente fala, não, nós vamos ajudar, o brilho que ressalta no olhar dessas pessoas, da mãe, do pai, da esposa, do filho, isso é fantástico, isso é fundamental. Eu acho que é isso que nos motiva, gera ali uma nova esperança, sabe? E muitas delas sabem que pode recair de novo, mas ainda que talvez tenha essa possibilidade da recaída, mas é uma nova esperança que surge. Exatamente. E a Bíblia diz que o que vai manter a gente é a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho voltado para o amor, é amar. Amar independente de quem seja, amar independente de qualquer outra coisa. Porque amar sem esperar nada em troca. Porque o amor de Deus em Cristo, ele é incondicional, ele não está condicionado a mim. Exato. Ele não está condicionado ao que eu posso dar. Então é amar com esse amor, sabe? E ao longo desses
quase 15 anos, que desde 2011, trabalhando assim, rapaz, se não for pelo amor, por que seria? É verdade. Então, Se fosse pela nossa vontade, a gente pararia. se fosse pela nossa vontade, se fosse pela nossa capacidade, se fosse pelas nossas condições, se fosse pelo nosso bem-estar, porque a única recompensa que nós temos de tudo isso é ver essas pessoas bem. Sim. Né? Ver elas amando o outro. Hoje nós temos, por exemplo, lá na igreja, graças a Deus, o Senhor tem prosperado e tem trazido muita gente, mas cargos dentro da igreja hoje são ocupados por meninos que estavam nas drogas ontem. É isso aí. Né? Então, assim, você pega aquela pessoa que estava dormindo no papelão e traz e cuida e dá banho e dá comida e cura, faz o papel ali do bom samaritano, né? E faz o que tem que fazer. E depois você vê aquela pessoa crescendo na graça, no conhecimento, desenvolvendo um sentimento de gratidão, que quer expor isso, quer de qualquer jeito, tentando servir a igreja. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. É o amor. As igrejas mais abençoadas são as igrejas que estão cheias dos ex. Mas a igreja é cheia de ex. Maravilhoso. Na verdade, toda igreja tem ex, né? Tem que ter muito ex. Quanto mais ex você tem... Aquilo... porque eu digo isso porque tem muitas pessoas, por exemplo, que por vezes chegam na igreja e acreditam que não tem problema nenhum, e que não tem defeito nenhum, que não é ex nada. Meu Deus. Então você tira esse do lixo, do montúrio, e vê a restauração que Deus faz na vida dele. É incrível. Nós éramos, como diz o profeta Ezequiel, né? Nós éramos como um filho abortivo. Exato. Lançado no caminho. Então, a ferramenta, todos esses meios, essa rede de apoio, a ciência, a medicação, tudo isso tem o seu papel. Mas se isso não for feito em amor, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, ainda que nós vendêssemos o nosso próprio corpo, ainda que nós nos colocássemos numa condição de ser queimado vivo, se não tiver amor. E é esse amor de Cristo, sabe? É esse amor de Cristo. Então, o fator preponderante na transformação de uma vida é o amor. E hoje, pastor, qual a sua mensagem para uma família que está ouvindo a gente, está desesperada agora, está passando por um momento como esse dentro de casa, não sabe o que fazer? Porque quando eu passei por isso, os meus pais ficaram perdidos. Sim. Eles não sabiam o que fazer. E é o que mais acontece. Não eram ainda crentes, não tinham apoio de uma igreja, então eles não sabiam o que fazer, e muitas famílias se encontram assim. O que fazer? Então, você sabe que às vezes, o Diogo, depois de tantos anos de ministério, eu vejo os livros, e a gente gosta de ler, eu vejo métodos e tudo isso faz sentido, eu aplico muito deles na minha vida. Mas quando uma pessoa chega para mim e fala, pastor, me dá uma receita, sabe? Eu me frustro porque eu não tenho. Sim. Às vezes eu penso, pastor, agora o senhor é pastor, uma igreja grande, Deus tem abençoado. Como é que é isso? Eu me frustro porque eu não tenho essa receita pronta. A palavra que eu tenho para essas pessoas é aquilo que o salmista diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém. Confia nele. Confiar, porque assim, se a nossa confiança não estiver no Senhor, fica tudo mais difícil. Porque nós, por mais que nós tenhamos o conhecimento prático, técnico, mas ainda assim é muito limitado, porque as situações elas mudam, né, Ju? A gente lida com famílias que realmente, às vezes tem mães que põem o filho para fora de casa porque é um ato de desespero. E como que eu vou julgar essa mãe? E às vezes o filho está roubando dentro de casa, está agredindo dentro de casa, o que vai fazer? Como é que você vai? Não tem como julgar. A gente já lidou com muitas mães que falavam, pastor, eu passo na rua, eu vejo meu filho na rua, mas eu não posso receber ele dentro de casa. Como é que eu vou julgar uma mãe dessa? Mas o que eu digo é, confia no Senhor, confia no amor de Deus, confia no poder do amor, porque o fato de uma mãe colocar um filho desse para fora não quer dizer que ela deixou de amá-lo. Sim. Sabe, eu ainda acredito que
O único poder que pode mudar a vida do ser humano é o poder do amor de Deus. Então, quando eu digo confia no Senhor, eu digo confia no amor dele. Confia no amor que ele colocou no nosso coração. Confia que o teu amor pelo teu filho ainda é poderoso. Confia no Senhor. E ele, do mais, ele tudo fará. Amém. Pastor, e se alguém que ouviu aqui esse podcast quer conhecer o projeto, talvez precise, tem alguém que ela precise encaminhar, passar por uma triagem no projeto, como isso funciona? Tá. A triagem ela é feita pela assistente social hoje, lá no projeto mesmo. Elas são feitas de segunda às quartas-feiras. Essa família vai encaminhar ou vai junto com essa pessoa, né? Vai passar pela triagem, a assistente social vai passar todo o processo, como é que funciona, vai agendar um tempo de internação, geralmente se faz a triagem, porque tem que preparar uma documentação, Sim. Tudo muito simples, mas tudo muito necessário. Né? Se as pessoas quiserem algum contato, eu acredito que é só procurar. Podemos deixar na descrição do vídeo. Pode deixar o contato na descrição do vídeo, ou pode procurar na própria rede social, né? Projeto Mão que Resgata, ou Igreja do Nazareno Mão que Resgata, vão te encaminhar, e nós estamos prontos a servir. E quem tá ouvindo aí também tá sem igreja, é da região de Hortolândia, só ir lá para a Igreja Nazareno Mão que Resgata. A Igreja Nazareno, a Mão que Resgata. A Mão que Resgata. A Mão que Resgata. Na verdade, a Igreja Nazareno Mão que Resgata, porque é a mão furada, não é a nossa. É a mão do Cristo, né? Mas nós estamos ali, centro da cidade de Hortolândia, graças a Deus. Que bênção, pastor. Puxa vida, olha. Sabe que o podcast ele tem tanto poder assim de alcançar pessoas. O meu pastor foi num podcast. Era um podcast, o podcast estava começando. E falou sobre a clínica, sobre o trabalho de adicção, sobre a vida dele. Uma mulher brasileira que mora há mais de 20 anos em Roma, na Itália, estava mexendo no YouTube e, por providência divina, passou o podcast do apóstolo na timeline dela. Ela olhou aquilo, resumindo, o marido com problemas sérios com droga lá na Itália, brasileiro, há mais de 20 anos lá também, pegou um avião, veio se internar aqui na clínica. Ele se formou, depois de 9 meses, se formou faz 2 semanas, falei com ele ontem, inclusive, Rodrigo, um beijo para você que está ouvindo. E tá bem, restaura. Então, olha como... Então, imagina onde esse podcast pode chegar sim. E alcançar pessoas, talvez até de outro país, de outras nações, para vir fazer parte de um projeto e ser tratado num projeto como a Mão que Resgata. É isso aí. É isso aí. Pastor, foi muito bom conversar com você e te conhecer. Sabe que eu fiquei tão feliz aqui sentado do outro lado, conversando contigo. Uma coisa eu pude ver nos seus olhos, que é amor por Jesus. Isso me constrangeu aqui sentado desse lado. Sabe que eu converso com muitas pessoas aqui. Já passaram muitas pessoas abençoadas que eu sou muito feliz de conhecê-las. E você é um homem que eu fui muito feliz de conhecer hoje, porque eu pude ver os seus olhos brilharem por amor a Jesus. Então, obrigado. Eu que agradeço, sabe, Diogo, porque Jesus me alcançou. Aleluia. Jesus me perdoou. E hoje, comemorando 50 anos, passam um filme na sua cabeça. Jesus mudou a minha história. Tem um livro do Rick Warren que ele fala sobre uma vida com propósito. Sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa na cidade e eu vendi sapato há muito tempo. E aí um dia eu disse para ela assim, ela falou, mas por que o senhor deixou tudo? Eu falei, porque vender sapato é fácil. Tem um texto de Neemias capítulo 6, versículo 15 seguinte, que vai dizer que
Quando os inimigos do povo de Israel viram que o muro estava concluído, eles se entristeceram e reconheceram que Deus tinha intervido naquela situação. É maravilhoso a gente saber que a gente faz parte de uma obra que só por uma intervenção divina ela pode acontecer. É verdade. E quando a gente vê uma vida transformada, isso não é mérito do homem. Nós somos só ferramentas nas mãos do Senhor. Então, falar de Jesus para mim é falar daquele que me deu sentido para a vida. Então hoje realmente, completando 50 anos, eu falo que hoje a minha vida tem sentido. Sim. Se o Senhor quiser me dar mais 50, eu quero gastar e me gastar pelo Evangelho. Amém. Todos os dias da minha vida. Glórias a Deus. E para mim é um privilégio poder estar aqui. Glórias a Deus. Para mim também foi um Não vim para falar de mim, eu vim para falar do Cristo. Amém. Né? Por isso que o texto que eu digo é esse. Confia nele. Entrega o teu caminho a ele. E do mais, ele fará. Amém. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Foi muito Obrigado bom. pela oportunidade. Muito bom. Olha, nem praticamente uma pauta aqui que eu nem usei ela somente para fazer as perguntas rápidas que a gente fez agora, essas perguntas rápidas no final. E Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Amém. Que Deus abençoe o projeto, que Deus abençoe a igreja, que vocês continuem crescendo ali abundantemente, que Deus traga pessoas para colaborar cada vez mais com o projeto, que Deus traga pessoas fiéis para que elas possam colaborar, porque a gente sabe hoje que é Deus quem provê todas as coisas e usa pessoas para isso. Que Deus continue trazendo os provedores também para a obra ali, pastor. Amém. Obrigado. Olha aí, pessoal, que episódio impactante. Poxa, manda aí para quem você conhece, que precisa ouvir isso, que precisa ser ministrado por tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Você sabe que é o Evangelho que leva a esperança, leva a transformação para a vida das pessoas. É Cristo que leva a transformação para a vida das pessoas. Ele tem usado pessoas, tem usado projetos aqui. Então, o projeto e a igreja do Nazaré na Mão que Resgata tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Entra lá na página deles, curte, segue, compartilha também o projeto deles. Beleza? Obrigado por participar aqui com a gente e até a semana que vem. Deus te abençoe.